fragmento anterior, a gente tinha visto um pouquinho quem são esses mesopotâmicos, onde eles ficam, que são cidades-estado, e nós falamos sobre os sumérios, que é um dos povos mais importantes da Mesopotâmia, estando ali na cidade de Ur, principalmente, né? Vimos também o primeiro império, que foi o Império dos Acádios, e agora a gente vai falar sobre outros 3 grandes impérios. O primeiro desses impérios dessa aula é o Império Babilônico, porque a cidade da qual se origina o império é a Babilônia, tá? A cidade da Babilônia fica aqui, beleza. Mas eles dominaram, vejam, totalmente essa parte aqui do Oriente Médio até o comecinho da África, né? Chegaram mais ou menos onde é a Turquia, hoje onde é a Arábia Saudita, então tudo isso é Império Babilônico, tá? Quem são esses babilônios? Era uma sociedade que que se desenvolveu muito bem, a cidade cresceu demais e era uma sociedade muito desigual. Nela viviam de maneira livre, né? Os proprietários, os camponeses, os artesãos, os comerciantes. Tinham os escravos, que eram livres, mas não tinham uma vida bacana, né? Os estrangeiros, que não eram considerados babilônicos, viviam meio marginalizados, e os escravizados, né? As cidades começaram a ser muito bem organizadas pelo rei babilônico, que tinha os seus sacerdotes perto de si, né? Quem tem notoriedade nesse primeiro império babilônico é um cara que se chama Hammurabi. Hammurabi ficou muito conhecido não só por criar o Império Babilônico, como por organizar a sociedade babilônica a partir de leis escritas. Essas leis ficaram conhecidas como Código Hammurabi. É o primeiro código de leis escritas que nós temos registro, né? E ele está registrado aqui nesse grande negócio de pedra, né? E ela é conhecida, esse Código Hammurabi é conhecido como a Lei do Talião, por ter regulamentado a Lei do Talião, ou a Lei do olho por olho, dente por dente. A Lei do tal qual você fez, você receberá. Essa lei punia pessoas que cometeram delitos, né? Regulava direitos de família, herança, punia lesões corporais. Daí o olho por olho, dente por dente. Se você machucou alguém e ele perdeu o olho, você vai perder o seu. Se você, num acidente de trabalho, você fez com que o cara que trabalhasse com você perdesse o braço, você vai perder o seu. Essa é a lei do talião, uma lei muito severa, né? De tudo aquilo que você fez, você recebe. Também regulava profissões como médico, veterinário, pedreiro, barqueiro. Regulava preço e salário e posse de escravos. É muito interessante que vocês saibam que essa lei não tratava todos como iguais, essa é uma ideia iluminista, né? Essa lei distinguia bem o que acontecia se você ferisse um escravo ou se você ferisse um homem livre, se você roubasse do proprietário de terra ou se você roubasse de uma pessoa mais pobre. Então ela tinha essas distinções sociais na própria lei, mas ela é muito importante, é um avanço, justamente porque faz com que as pessoas tenham um tratamento civil mais igualitário. Porque se toda vez que a gente tem um problema, a pessoa vai resolver, uma pessoa importante, o juiz, vai resolver sem base numa lei, ele vai fazer o que é mais vantajoso para ele, da pessoa que ele mais gosta. Mas se tem uma regra, ele vai seguir essa regra. Então isso que é a inovação do Código Hammurabi, né? Esse imperador da Babilônia que criou e redigiu um código que valesse para todas as pessoas que vivessem na Babilônia, apesar de ter a distinção dos grupos sociais aqui, tá? Primeiro Império Babilônico, beleza. O segundo império desta aula é o Império Assírio. E o rei assírio, que nós precisamos conhecer o nome, é o Assurbanipal, um nome horrível, mas de um povo que é essencialmente guerreiro. Os assírios sabem tacar o terror na hora de expandir o seu império. Eles ficaram conhecidos na história por isso, pela violência com a qual eles
atacavam os outros povos. Mas eles desenvolveram uma coisa muito importante, um exército permanente, hierarquizado e armas como nenhum outro povo naquela região conseguiu, por isso ele conseguiu expandir tanto. E os assírios faziam uma coisa que depois os outros exércitos vão fazer também. Conforme você vence um povo, em vez de só escravizar e colocar eles para trabalhar no campo, pega os guerreiros e obrigam eles a lutar no seu exército. Por isso o exército assírio é tão grande. Mas por problemas administrativos de muitas ordens, só dura alguns anos os impérios. O Império Assírio, né? E os outros impérios também só duram algumas décadas, né? A capital era em Nínive, que é uma cidade que aparece constantemente na Bíblia, né? Por isso eu estou citando aqui. Inclusive os assírios dominaram os hebreus, por isso eles aparecem nas histórias bíblicas também. Olhem aqui no mapa, o mapa do Império Assírio. A gente tem Nínive, que eu disse que era a capital, né? Fica aqui. Essa região aqui é Mesopotâmia, dominaram todos, inclusive os babilônicos, né? Chegaram até aqui onde ficam os hebreus, onde ficam os fenícios, um pouco dos persas. Então os caras são bravos mesmo. Mas esse império durou pouco tempo, tá? Não chegou a ser longevo. Terceiro império que eu vou dizer para vocês, o segundo Império Babilônico. O primeiro tinha sido com Hammurabi. Depois, eles foram dominados pelos assírios, mas agora os babilônicos vão voltar no segundo império. Esse segundo império babilônico vai ser levado a cabo por um rei que se chama Nabucodonosor. O Nabucodonosor é o rei da Babilônia e vai criar um outro império. Ele já percebeu com os assírios que é muito bom você recrutar as pessoas que você quer que lute no seu exército, então ele faz isso também. Mas ele faz uma outra coisa que é muito importante para o sucesso dele, que é pegar todas as pessoas que são lideranças locais e levar como escravo no cativeiro para a Babilônia. O que aparece muito na Bíblia, que é uma história hebraica, né, é que as pessoas de Jerusalém foram levadas para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, foram levados, capturados, eram lideranças, pessoas que achavam ruim ser dominado pelos babilônicos. E aí, então, para que eles não ficassem alimentando as revoltas, eles são levados para viver como cativos, como servos na cidade da Babilônia, tá? Eles tinham um deus Marduk. O povo caldeu, que talvez vocês já ouçam falar aí, também faz parte, também habita na Babilônia. Eles adoravam esse deus Marduk, que aparece, né, nas histórias da Bíblia de Daniel e tal. E essa captura do povo hebreu fica conhecido como o cativeiro da Babilônia. Então falamos de primeiro Império Babilônico, falamos de Império Assírio, falamos do segundo Império Babilônico, com Nabucodonosor. E o Nabucodonosor conseguiu muitas riquezas e muitas coisas que ficaram conhecidas até hoje. Como, por exemplo, a Torre de Babel, que faz uma referência à Babilônia, e os jardins suspensos da Babilônia. A Torre de Babel é um mito que se tem, né, de que as pessoas quiseram construir uma edificação que chegasse até os deuses, até o céu, e que os deuses tinham amaldiçoado a cidade com muitas línguas e as pessoas não se entendiam mais, né? A Babilônia é um lugar em que as pessoas não se entendem. Isso porque, como muita gente foi capturada e levada para a Babilônia como servo, cada um falava uma língua, ninguém se entendia naquela cidade. Então se criou essa mitologia de que foi construído uma torre que eles queriam chegar até o céu e foram punidos com muitas línguas por causa disso. Os mitos sempre tentam explicar uma realidade. E é assim que eles tentaram explicar a diversidade de línguas que existiam na Babilônia. Tá? Não existe indícios arqueológicos de que essa cidade tenha realmente, que essa construção tenha realmente existido lá na Babilônia. Tá? E os jardins suspensos é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Nabucodonosor que mandou construir cada vez mais prédios, né, como os zigurates,
que fossem arborizados, que tivessem cascatas, como se tivessem varandas, e aí muita gente para cuidar e as pessoas iam visitar. Eram atividades de lazer e também prédios públicos que foram transformados nessa maravilha que eles chamavam de jardins suspensos, porque eram construídos, né, em andares e as pessoas conseguiam ver a beleza que tinha esses jardins, que não chegaram para nós, mas que os registros dos comentários sobre eles sim, né? E aí, um último documento que eu vou mostrar para vocês é esse portal que se chama Portal de Ishtar, que é da época do Nabucodonosor, ficava na entrada da cidade da Babilônia, feito em mosaicos, e que hoje está no museu na Alemanha, que foi saqueado e levado para lá e hoje é exposto na Alemanha. Para a gente terminar, então, deixa eu só retomar. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, construíram os zigurates e eles também são responsáveis pela invenção da roda. Esqueci de comentar, mas a roda foi uma invenção deles e foi uma mão na roda para que a agricultura fluísse melhor, né? O primeiro império babilônico é o Hammurabi, foi quem criou as primeiras leis. O império assírio, liderado por Assurbanipal, uma cultura militar, um exército profissional. Isso é importante porque antes do exército profissional não tinha gente que era especializada em lutar, eles eram camponeses que de vez em quando lutavam, e a partir de agora tem um exército profissional. O segundo império babilônico, com Nabucodonosor, tinham cativeiros, levavam as pessoas para a Babilônia, né? A Torre de Babel e o Jardim Suspenso são alguns dos legados desses povos, né? Eles viviam então entre os dois rios, nós aprendemos sobre eles aqui. E aí, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a Mesopotâmia e que gostem também da nossa próxima aula sobre o Egito.